Já. Olá, meus amigos, tudo bem? Estamos aqui revendo, estudando a história de Roraima. Porém, já mostrei nos vídeos anteriores, mas vou fazer uma ligeira recapitulação, como nós chegamos até aqui. Primeiro foi aquele Tratado de Tordesilhas, em seguida veio a descoberta do Brasil em 1500, e aí aqui na região norte, toda essa região norte, Amazônia, etc. tal, pelo Tratado de Tordesilhas, eram terras espanholas. O Brasil foi descoberto, mas Belém do Pará, que é a cidade, primeira cidade da Amazônia, só foi instalada, fundada em 1612. E Manaus, a segunda, 1669. São dados importantes porque em seguida vem o Tratado de Madrid de 1750, que é o que realmente nos colocou dentro do Brasil, digamos assim, de domínio pleno de Portugal. Agora, como tudo isso começou? Vejam, eu tenho aqui anotado o seguinte: Pedro Teixeira, subindo o rio Amazonas, ele chegou ali em Manaus, no conhecido Encontro das Águas, não é? Onde as águas do Rio Negro se encontram com as águas dos Solimões. Mostra aí no slide. E recebeu a informação, ele se surpreendeu evidentemente com esse fenômeno, e recebeu a informação que acima havia um rio também de água branca que desembocava no Rio Negro, e que esse rio os índios chamavam de Quelsoene. Ele então mudou o nome, disse: não, agora vai ser Rio Branco. Foi aí então que o nosso Rio Branco entrou como premissa, como lugar capaz de servir de moradia para todos nós. Agora, deixa eu ver aqui. A partir daí, Portugal determinou que pessoas da igreja ou não da igreja subissem o Rio Branco para conhecê-lo e conquistá-lo, mas principalmente para recolher índios para serem escravizados aqui e levados para as fazendas, tanto no Pará como no Maranhão. Então esses primeiros, digamos assim, brancos que vieram para cá, eles tiveram esta ousadia de fazer isso com os índios do Rio Branco. Evidentemente que recolhiam também alguns produtos naturais, recolhiam ovos de tartaruga para levar para Belém, para fazer uma espécie de banha para iluminar as ruas da cidade, tanto de Belém como de São Luís. Então, até aquele momento, os portugueses usavam aqui o Rio Branco apenas com o propósito de escravizar os índios. Agora, por outro lado, havia o seguinte: no mapa de Roraima, nós fazemos fronteira com dois países. Um é a Venezuela, que todos conhecem, e outro é a Guiana, que já foi Guiana inglesa. Essa situação da Venezuela possibilitou uma grande surpresa para Portugal. Nós vamos ver agora, no segundo slide, que, olha só, os venezuelanos entraram aqui pela cabeceira do rio Laricoera e vieram até aqui na entrada do rio Tacutu, fundando povoações, uma verdadeira invasão do território paraimense. Isso, evidentemente, despertou a ira ou a preocupação
dos portugueses que achavam que jamais isso iria acontecer. Mas, por outro lado, havia também outros povos, tipo holandeses, ingleses, que adentraram ao Rio Branco, não é, em outra direção, que nós vamos ver aqui no próximo slide, essa situação aqui do outro lado, a Guiana antigamente chamada de Britânica. Eu vou relatar isso num slide próprio, os detalhes dessa questão com a Venezuela e dessa questão com a Guiana Inglesa. Mas para adiantar, aqui, os holandeses entraram aqui no território brasileiro. Isso gerou uma questão de fronteira muito séria, que rolou durante anos nas cortes europeias e que só foi resolvido em definitivo no começo do século XX, em 1903, 1904, quando já submetido, porque veja, Inglaterra e Brasil não chegaram a nenhum acordo, então resolveram pegar um chamado juiz de fora para resolver a questão. E esse juiz de fora foi o rei da Itália. O rei da Itália, então, resolveu arbitrar, digamos assim, a questão, tomando aqui, isso que está aqui chulhado em cor-de-rosa, eram terras brasileiras que foram arbitradas para a Guiana. E isso que está aqui em verde, no pensamento do rei da Itália, ficaria então com o Brasil. Com isso, Roraima, o Brasil e notadamente Roraima, perdeu aqui 20 mil quilômetros quadrados de terra, porque aqui passa o rio Tacutu, né? O rio Tacutu, e os rios da margem direita do Tacutu ficaram todos para a Guiana Inglesa. Inclusive, alguns, veja, estou falando no começo do século XX, alguns brasileiros tinham propriedades aqui nessas terras que, quando houve essa decisão do rei da Itália, perderam essas terras para os ingleses. Então, vejam, diante dessa situação de instabilidade local, Portugal resolveu tomar uma providência efetiva. E aí, foi aí que veio a decisão de finalmente construir um forte. Esse forte recebeu o nome de Forte São Joaquim, como nós vamos ver agora no slide, uma planta baixa do forte. Veja, um forte simples, sem muita sofisticação. Esse forte, ele havia sido decidido ser construído em 1752, mas ficou ali na burocracia e tal, e coisa, só quando a Venezuela entrou, como nós vimos no slide anterior, nos rios Suraricoera e Tacutu, foi então que Portugal despertou e resolveu contratar um engenheiro alemão, Philipp Sturm, para erguer o Forte São Joaquim. E vejam bem, o forte foi construído e foi uma espécie de primeira repartição pública portuguesa aqui nas terras do Rio Branco. Várias pessoas, vamos depois fazer um slide só sobre o Forte São Joaquim, fazer um slide, não, fazer um vídeo só sobre o Forte São Joaquim. Vejam, várias pessoas vieram para cá, comandaram o forte, etc., mas o governo do Brasil, que em 1889 havia a proclamação da República, etc., nem ligava para cá. E o forte foi se deteriorando, foi se acabando, como nós vemos agora nesse próximo slide. Veja a situação do Forte São Joaquim em 1775 e em 1904. Só ruínas. Então, eu quero registrar aqui o seguinte: o governo do Brasil
de um modo geral, o governo central do Brasil, não deu ao Rio Branco a importância que ele tinha. A única coisa que Portugal um dia fez foi a construção desse forte, que quando o Brasil não só se tornou independente, como proclamou a República, deixou aquilo esquecido e ele praticamente se acabou. Então eu quero chamar a atenção disso, da importância do Rio Branco para nós, rio-branquenses ou roraimenses, e para os governos do Brasil que são negligentes com esse pedaço de terra. Muito obrigado.